Porra, vê se você me escuta. Não é pecado assistir o vídeo até o final. Esse foi um bom conselho. Mas fique sabendo que eu mesmo cuido do assunto ao meu modo. A história começa em meio a uma noite escura. Nosso protagonista encontra-se à beira de um lago, perdido e desorientado. Ele tenta entender o que está acontecendo e onde está, mas sua mente está confusa. Aos poucos, suas memórias começam a voltar. Ele estava pilotando sua moto tranquilamente, quando de repente avistou uma máquina de vendas, mal presa a uma caminhonete, que começou a se soltar. Preocupado com o perigo, ele acelerou para tentar salvá-la, mas acabou sendo arrastado junto com ela. Sua última lembrança é estar no ar, junto com a máquina e sua moto, pensando que aquele seria seu fim. No entanto, para sua surpresa, ele está vivo, ou pelo menos é o que parece. Ele tenta se mover, mas descobre que está completamente paralisado, só podendo pedir socorro. Enquanto tenta gritar por ajuda, uma voz invade sua mente. Inicialmente, ele pensa que é sua própria consciência, mas logo percebe que a voz é familiar, algo que ele já havia ouvido inúmeras vezes. Então, uma lembrança surge, sua obsessão por máquinas de vendas. Ele era conhecido publicamente por sua paixão quase maníaca por elas, e ao olhar o reflexo na água do lago, a verdade o atinge como um choque. Ele se transformou em uma máquina de vendas. A princípio, ele se recusa a acreditar no que vê, mesmo tendo amado essas máquinas por toda a vida. Mas ao olhar novamente para o reflexo, ele se rende à realidade e de forma curiosa sente um tipo de felicidade insólita. Isso só pode ser coisa de japonês. Enfim, ele pensa, animado com seu novo corpo retangular e pintado de branco. Até os preços dos produtos exibidos nele o deixam entusiasmado. No entanto, sua empolgação rapidamente dá lugar à realidade amarga. Morrer e reencarnar uma máquina de vendas é uma tragédia, mas sua mente é instável, e logo ele se convence de que isso, de certa forma, é uma bênção divina, um reflexo da sua paixão por máquinas. Apesar da aceitação inicial, ele percebe a ironia de ser tão obcecado a ponto de não se incomodar em se transformar em uma dessas máquinas. Enquanto reflete, começa a testar as poucas frases pré-programadas que pode falar. Limitado em suas capacidades, ele se frustra, tentando descobrir mais sobre si mesmo. Alguns textos surgem em sua mente, indicando que o seu estoque atual contém apenas água quente e fria. O sistema interno explica que para expandir seu inventário, ele deve gastar pontos, que podem ser acumulados com a venda de produtos. Ao estudar o sistema, ele entende que pode usar seus pontos para ajustar a temperatura das bebidas, preparar comida congelada ou até vender lamen. Curioso, decide explorar seu inventário e descobre que pode colocar à venda praticamente tudo o que comprou em sua vida passada. Usando alguns pontos, ele troca as águas por chá gelado, definindo um preço de 100 ienes. E assim, ele percebe que para cada 100 ienes gasto, ele receberá um ponto. Animado, ele começa a explorar mais funções de seu novo corpo, até que se depara com um problema sério. Ele não tem uma fonte de energia própria. Para se manter funcionando, precisaria gastar 1 ponto por hora, o que significa 24 pontos diários, apenas para sobreviver. Isso o deixa apreensivo, pois com seus 900 pontos, ele teria apenas um mês de vida útil. Para sobreviver, ele precisaria vender 2.400 ienes por dia. Com isso em mente, ele percebe a pior parte. Está em um lugar isolado, onde obviamente nenhum cliente aparecerá. Passam-se 24 horas e após perder 24 pontos, ele começa a entrar em pânico. Então, no meio do seu desespero, algo se aproxima. Um monstro com características de sapo, empunhando uma clava. Estranhamente, em vez de se assustar, ele sente uma calma inesperada, talvez efeito da transformação. O sapo se aproxima e a voz pré-gravada da máquina se ativa, fazendo o monstro saltar para trás. O prota quer conversar, mas não pode, e o sapo, irritado com o som, começa a golpear a máquina com a clava, o que lhe faz perder 3 pontos de durabilidade. Sem poder se defender, ele assiste impotente enquanto o sapo continua a bater. O sistema informa que se a durabilidade se esgotar, ele será destruído. Em meio a isso, ele nota que além da durabilidade e resistência, todos os outros atributos estão zerados. Ele aceita isso, afinal, uma máquina de vendas não precisaria de mais nada. No entanto, se surpreende ao descobrir que a magia também existe nesse mundo. Enquanto reflete sobre a nova realidade,
o sapo danifica seriamente a lateral da máquina. Felizmente, o sistema informa que ele pode restaurar a durabilidade usando pontos. Com 900 pontos, ele sente alívio, acreditando que poderá aguentar por algum tempo. Mas então as coisas pioram. O sapo chama reforços, um deles empunhando um machado de ferro. Agora ele tem certeza, está perdido. O Prota, agora uma máquina de vendas, começa a buscar uma solução para escapar da situação em que se encontra. Ele pergunta ao sistema se há alguma função secreta que possa ajudá-lo, mas ao revisar todas as opções percebe que a maioria delas é inútil. Ele não possui nenhum truque extraordinário, nada digno de um protagonista de anime que poderia salvá-lo. A sensação de desespero o invade e ele começa a perder pontos rapidamente. Sem alternativas, ele pergunta se há alguma magia que possa tirá-lo daquela enrascada. O sistema então lhe oferece uma habilidade chamada Bênção, que, segundo ele, não custa nenhum ponto por ser um presente divino. Sem entender o que isso realmente significa, mas com a esperança de que fosse algum tipo de magia, ele aceita sem hesitar. De repente, várias habilidades aparecem diante de seus olhos. Muitas delas parecem incrivelmente poderosas, mas o Prota rapidamente percebe que sem braços ou pernas ele não poderia usá-las. Em meio às opções, uma habilidade chama sua atenção: Barreira. Ela cria uma barreira invisível ao redor dele, permitindo selecionar o que pode atravessá-la. Sem pensar duas vezes, ele ativa a habilidade, jogando os sapos para longe, até conseguindo pegar o machado de um deles. Triunfante, o Prota grita internamente que uma máquina de vendas incrível nasceu, mas para sua frustração, ele logo percebe que os pontos estão se esvaindo rapidamente. Os sapos não desistem e continuam atacando a barreira. Depois disso tudo, ele decide gastar pontos para reparar sua durabilidade, mas após tudo isso, ele se dá conta que só lhe restaram 311 pontos, o que garantiria apenas mais 10 dias de existência, caso ninguém aparecesse para comprar algo. O pânico começa a tomar conta, pois sua nova vida pode ser ainda mais curta que a anterior. Dias se passam e o momento do seu desligamento se aproxima. Ele se arrepende de não ter vendido nada. Quando está quase perdendo a esperança, uma voz suave quebra o silêncio. Uma menina loira aparece, olhando ao redor e desconfiada. Ela acaba parando perto da máquina e se lamenta por estar faminta e por ter perdido sua mochila. Com lágrimas nos olhos, ela se desculpa com os pais por não ser uma boa caçadora, confessando que falhou em derrotar os monstros sapos para pegar a sua carne. Exausta e com fome, a menina nota a máquina de vendas. Curiosa, ela se aproxima, mas não consegue entender o que está vendo. Então, o Prota, ativando sua voz robótica, a surpreende, pedindo que insira uma moeda. Assustada, ela se pergunta de onde veio essa voz, mas finalmente decide verificar. No entanto, ela não tem moeda de prata ou de ouro, apenas moedas de bronze. Ela hesita, mas tenta inserir a moeda de bronze. O sistema alerta o Prota que, para aceitar esse tipo de moeda, ele precisaria adquirir uma habilidade de conversão, o que custaria 100 pontos, e ele aceita, já que não tem outro jeito. Com a habilidade ativada, a moeda é aceita e a menina percebe que finalmente pode comprar algo. Ela escolhe uma sopa cremosa de milho, que cai no compartimento de retirada. Ainda desconfiada, ela pega a sopa quente e, ao sentir o cheiro delicioso, não resiste e começa a comer. Para sua surpresa, a sopa é deliciosa, muito melhor do que a comida da pousada onde ela estava hospedada. O protagonista, vendo a felicidade da menina, sente uma inesperada satisfação por ter se tornado uma máquina de vendas. A garota, empolgada, compra mais 3 sopas e uma garrafa de água. No final, ela gasta algumas moedas e o Prota acumula 63 pontos. Mais tarde, a menina saciada adormece ao lado da máquina, ficando vulnerável. Em um gesto de proteção, o protagonista ativa sua barreira invisível para proteger sua nova melhor cliente. Além disso, ele remove o lixo que ela deixou no chão. Quando a menina acorda, aliviada por não ter sido atacada por monstros durante a noite, agradece a máquina. Intrigada, ela tenta se comunicar e percebe que ele responde com frases pré-programadas, revelando algum nível de inteligência. Ela se apresenta como Lamis, percebendo que a máquina está sozinha naquele lugar, decidindo levá-la consigo. Sem muito esforço, Lamis levanta a máquina de vendas, surpreendendo o Prota, que pesa quase 500 quilos. Ele descobre que ela possui a bênção da força sobre-humana, o
que explica sua capacidade de carregá-lo com tanta facilidade. Durante a caminhada, a fome de Lamis volta, e o prota decide mudar seu estoque, oferecendo batatinhas para ela. Ela se apaixona pelas batatinhas, e o prota acumula mais 320 pontos com suas compras. Usando parte dos pontos, ele baixa o preço da água, mas percebe que precisa manter os preços razoáveis para garantir a sua sobrevivência. Após algum tempo, eles chegam ao vilarejo. Os guardas, inicialmente preocupados, perguntam sobre a máquina, e Lamis explica que é uma ferramenta mágica, que vende itens se moedas forem inseridas. Curiosos, os guardas começam a comprar tudo que ele vende, encantados com a novidade. O prota rapidamente esgota o seu estoque e se vê aceito pela comunidade do vilarejo. Durante sua estadia, Lamis resgata uma garotinha que estava sendo intimidada em um beco. Ela coloca o prota no chão e dá uns socos e chutes nos caras, mas não acerta nenhum golpe. Apesar da sua inabilidade em combate, sua força intimida os atacantes e eles fogem. De volta à pousada, Lamis conta a sua amiga sobre o prota e sua utilidade, decidindo levá-lo para que uma amiga pesquisadora possa estudá-lo. Contudo, ela se lembra que gastou todo o dinheiro na máquina e então não pode usar o círculo de teleporte para levar o prota até sua amiga. E foi assim que o prota acabou ficando na frente da pensão da cidade. Apesar de ter céu, este local é um nível da masmorra chamado Lago da Água Clara. Em pouco tempo, a popularidade da comida e das bebidas do prota se espalha pelo vilarejo e ele se torna uma figura querida e necessária para os habitantes. À noite, Lamis o carrega e coloca em frente ao portão. Um dos guardas fala que está morrendo de sede, mas já está cansado de beber a mesma coisa. O prota escuta e pensa que é melhor dar uma variada no seu estoque. Ele decide verificar o seu estado atual e verifica que depois de vender mais de 400 itens, ele conseguiu acumular mais de 3.000 pontos, decidindo mudar os produtos para atender os desejos dos clientes. Assim, ao mudar os itens, um dos guardas decide comprar para experimentar. E assim, depois daquele dia, o Oden em lata fica famoso e virou um dos favoritos da vila. Porém, de dia ele deixa indisponível para compra, pois a pensão vende esse prato e ele não quer fazer concorrência. Em troca, ele ajuda atraindo fregueses. Depois de um tempo, Lamis o leva de volta para a cidade. No caminho, ela fala que é inconveniente chamá-lo de máquina. Pensou e acabou nomeando de Caixeta. O protagonista, agora chamado Caixeta, sentiu-se feliz. Talvez a história de alguém se transformando em uma máquina de venda seja ridícula, mas ele já estava começando a se animar com a situação. Numa tarde, Caixeta estava em um momento de tensão, quando se deparou com um grande urso vestido com um casaco e de óculos. O urso não parava de encará-lo, até que Lamis chegou, chamando o urso de diretor. Aparentemente, ele era o chefe da associação de caçadores, e estava fascinado com Caixeta, especialmente por ele conseguir falar. O diretor começou a conversar com Lamis, revelando que logo enfrentariam uma base de monstros sapos, logo pedindo a ajuda dos dois, mas não para lutar. Ele queria que Caixeta providenciasse comida e bebida durante a expedição, já que ter refeições quentes e frescas em momentos de tensão poderia aumentar a moral dos caçadores. Lamis hesitou, buscando a opinião do prota. Ele, preocupado com a possibilidade de a vila estar em perigo devido ao aumento dos sapos, incentivou Lamis a aceitar. Assim, os dois se uniram à expedição. 3 dias depois, já estavam na estrada, e o diretor explicou que a missão não era só derrotar os sapos, mas reativar o círculo de teleporte que conectava aquela vila a outro lugar. Enquanto ouviam os aventureiros, Caixeta percebeu que naquela época do ano a quantidade de sapos era alarmante devido à reprodução em massa. Mesmo assim, os aventureiros estavam confiantes, já que a caravana era grande. Lamis, por outro lado, parecia inquieta. Durante uma pausa ao entardecer, um homem vestido como Indiana Jones se aproximou de Lamis, curioso sobre a máquina de vendas. Ele testou Caixeta comprando uma garrafa amarela e ficou impressionado ao ver o item cair no compartimento. Bebendo o líquido, elogiou a qualidade, mas ficou intrigado sobre como os itens eram repostos. Lamis admitiu que nem ela sabia. A máquina nunca precisou de reabastecimento, mesmo vendendo muitas unidades. O capitão da caravana, vendo o potencial de Caixeta, pediu a um especialista em ferramentas mágicas, Filmina, que investigasse. Ela examinou a máquina, mas concluiu que não sentia nenhuma energia mágica. Mesmo assim, o capitão ficou desconfiado de
como os itens surgiam, acreditando que Caixeta poderia ser uma máquina especial, com suas funções ligadas a outro universo. À noite, enquanto o grupo se preparava para acampar, Caixeta decidiu testar um novo item em seu estoque, miojo. Com o clima frio, ele pensou que seria um sucesso, e de fato os caçadores adoraram. Caixeta, no entanto, começou a se preocupar em deixar todos fora de forma com tantos lanches. Entre os caçadores, uma garotinha chamada Chui chamou a atenção de Lames. Mesmo pequena, ela tinha um apetite enorme. Lames rapidamente fez amizade com a menina, e mais tarde o diretor se juntou a eles, comentando que a caminhada do dia seguinte seria longa, com 3 horas até o destino. Perguntou a Lames se ela pretendia participar da batalha. Ela, uma caçadora, se sentia pronta, mas achava que Caixeta ficaria de fora. Para sua surpresa, ele aceitou participar. Na manhã seguinte, com a caravana em movimento, eles chegaram a um pântano coberto de neblina. A lama dificultava o avanço, e logo avistaram os monstros. O grupo de caçadores avançou, com a promessa de maiores recompensas quanto mais sapos abatessem. Lames, animada, estava pronta para lutar, mas preocupada com sua dificuldade em acertar os golpes. No entanto, graças ao peso de Caixeta, que a estabilizava, ela agora poderia desferir socos com precisão. Durante a batalha, Filmina demonstrava habilidades mágicas incríveis, mas as coisas não estavam indo bem. Parecia que havia mais inimigos do que o esperado naquele lugar. Sentindo que a situação poderia piorar rapidamente, o capitão ordena que a equipe se reúna. Eles começam a duvidar de suas capacidades e a considerar que a missão pode ser demais para eles, mas o capitão os repreende, dizendo que se a situação for realmente tão difícil, terão que abandonar a carroça e enfrentar os inimigos de frente. Determinados, eles avançam contra os sapos, mas logo um deles salta em direção às costas de Caixeta e quase atinge sua cabeça. Rapidamente, Caixeta ativa sua barreira para proteger a equipe. As duas pessoas próximas a ele, aliviadas, perguntam quem criou aquela parede de luz que a salvou. Caixeta, um pouco abatido, reflete sobre seu campo de visão limitado e considera a possibilidade de melhorá-lo. Ele verifica o sistema e vê que pode ampliar seu campo de visão gastando 1000 pontos. Embora seja um custo significativo, ele decide que são 1000 pontos bem investidos e realiza a melhoria. Com o campo de visão significativamente ampliado, ele faz um acordo com Lames para que ele o avisasse caso aparecesse algum inimigo atrás dela. Ele menciona que poderia detectar qualquer ameaça iminente e Lames logo entende a importância dessa informação. Quando o capitão elogia a força de Caixeta e Lames fica sem jeito, ele reforça a necessidade de estar atento às ameaças nas costas. Apesar de seu esforço, Lames não percebe a presença dos inimigos a tempo e Caixeta precisa usar seu poder de barreira para protegê-los dos sapos atacantes. O capitão fica surpreso com esse poder e pergunta a Lames sobre a origem dessa habilidade. Ela explica que é um dos poderes de Caixeta, o que desperta o interesse cauteloso do capitão. Já Caixeta começa a vê-lo como potencialmente perigoso e recusa até mesmo um pedido de amizade. Após derrotarem os monstros, a equipe decide cortar as línguas dos inimigos mortos para entregá-la à associação. O capitão delega essa tarefa à sua equipe e sugere que eles se dirijam à linha de frente para ajudar a obter mais recompensas. Apesar de parecerem atraentes, Lames e Caixeta precisam prestar atenção às ordens. O capitão faz logo um jogo de palavras com Lames, que acaba concordando em seguir em frente. Lames aceita ajudar e se junta à equipe, que parte para enfrentar vários monstros e resgatar outros aventureiros feridos. Enquanto Lames começa a mover os feridos para a carroça, Caixeta se sente impotente por não poder ajudar diretamente. No entanto, ele se lembra que ele pode contribuir de alguma forma e começa a procurar maneiras de ajudar a situação. Enquanto uma garrafa cai no dispensador de Caixeta, Chui percebe a intenção dele ao fornecer isotônico para os aventureiros feridos. Ao beberem, os caçadores se sentem significativamente melhor. O diretor então aparece para agradecer o capitão e a sua equipe, chamada de Tropeiros Loucos. Ele menciona que a quantidade de sapos era muito maior do que previsto, levando a equipe a suspeitar que o Rei dos Monstros possa estar envolvido. O nome Rei dos Monstros faz com que Caixeta se preocupe com a possibilidade de um inimigo muito forte. O diretor comenta que se essa hipótese se confirmar, ele precisará pedir ajuda à trupe, pedindo a Lames para ficar com Caixeta e cuidar dos feridos. Durante a noite, a equipe é reforçada por outros homens para ajudar com os feridos, e Lames se despede carinhosamente de Caixeta.
Ela começa a imaginar que se fosse humano pareceria um casal. No entanto, enquanto se perde nessa fantasia, um dos caçadores se aproxima dele com um grampo e parece querer roubar o dinheiro que ele possui. Caixeta tenta assustá-lo com as palavras, mas o ladrão não se intimida e tenta ameaçá-lo. Caixeta então coloca uma garrafa de água no dispenser, mas quando o ladrão vai pegá-la, ele acidentalmente derruba uma lata quente em sua mão, causando-lhe dor. Irritado, o dragão xinga a Caixeta e tenta atacá-lo com uma faca, mas Lames chega a tempo e segura sua mão, questionando suas intenções. O ladrão é então preso e amarrado. Enquanto isso, o rei dos monstros sapo chega. Ele é um sapo colossal que provoca medo em todos. Lames coloca a Caixeta em cima de uma carroça, mas os porcos que a puxam estão petrificados de medo. Lames então acalma os porcos e decide puxar a carroça ela mesma, carregando-a nas costas. Caixeta se pergunta o que fazer. Ele não quer apenas se proteger com sua barreira, mas também salvar Lames e os aventureiros feridos. Ele busca uma solução no seu inventário e encontra um item que pode ser útil. Ele decide usar garrafas de Coca-Cola e Mentos. Lames compreende o plano de Caixeta e começa a preparar os itens. Ela coloca o Mentos na Coca-Cola conforme as instruções de Caixeta. Enquanto isso, o ladrão continua a espernear e gritar, exigindo ser solto, mas é silenciado quando o Mentos e a Coca-Cola são misturados, resultando em uma explosão que distrai o monstro. Lames replica a ação e lança uma explosão de Coca-Cola contra o monstro, enquanto Caixeta e os outros preparam a bala e miram a Coca-Cola diretamente nos olhos do monstro. Com a ajuda da equipe de ataque, o monstro é derrotado rapidamente. Todos comemoram e agradecem Caixeta pela ajuda. Ele retorna à sua forma original e o diretor agradece a Lames e a Caixeta pelo esforço. Após se curvarem um para o outro, eles se despedem e o diretor orienta que a expedição só termina em casa, recomendando que continuem atento ao caminho de volta para a vila. No entanto, ao retornar, eles encontram um novo problema. A vila onde Lames mora está sendo atacada. Pontos de fogo são visíveis de longe e o presidente da associação pede que eles ajudem novamente. Mesmo cansados, eles concordam em ajudar. Caixeta, percebendo a ansiedade de Lames, a incentiva a se acalmar, assegurando que eles resistirão. Ao chegarem lá, a cena é desoladora. Parece que o lugar foi arrasado. Lames está desesperada para encontrar a pousada, mas ao chegar, encontra a loja também destruída. Ela começa a gritar por suas amigas. Caixeta considera perigoso entrar sem uma boa razão, mas Lames, carregando Caixeta, que pesa quase meia tonelada, se esforça para buscar respostas. Ele usa um idioma específico para fazer percebê-la que precisa se acalmar, sugerindo que suas amigas provavelmente evacuaram para um lugar seguro. Lames então se lembra da associação de caçadores e se dirige para lá. Ao chegar, encontra uma enorme cobra de 2 cabeças encostada em um prédio. Os guardas, com sangue nas roupas, falam com naturalidade sobre a situação. Lames, ainda preocupada, pergunta sobre suas amigas e é informada que elas estão dentro da associação, onde há um círculo de teleporte disponível. A cidade está muito bem protegida e as amigas de Lames parecem ter garantido que todos estão seguros. Apesar de ter chegado há pouco tempo, Caixeta não quer correr o risco de perder ninguém. Então, decide fazer uma rodada de compras com sua máquina. Mais tarde, durante a celebração, ele percebe que os habitantes da vila comem os monstros que derrotam e começam a achar que eles são um pouco selvagens. Enquanto entrega os itens gratuitos, Caixeta adiciona novas bebidas alcoólicas e batatinhas chips à venda, o que se torna um grande sucesso. No entanto, nada é realmente gratuito nesse dia. Ele acaba lucrando bastante. Lames, já quase completamente bêbada, se aproxima e expressa sua felicidade. Ela diz que está contente não só por todos estarem vivos, mas também por ver a alegria que Caixeta trouxe à vila. Ela menciona que, sem perceber, ele se tornou uma parte essencial daquele local antes de adormecer. Caixeta fica impressionado com sua consideração. No dia seguinte, vários comerciantes se preparam para consertar suas lojas e Lames é chamada pelo diretor. Caixeta espera que a expedição tenha aumentado o nível de caçadora dela e ela volta animada após se encontrar com o diretor. Ela menciona que recebeu uma tarefa especial dele, o que deixa Caixeta entusiasmado. No entanto, a tarefa é apenas a remoção de destroços, algo que Lames já havia previsto. Animados, Caixeta e seus amigos, junto com os aventureiros, partem para ajudar. Eles ficam felizes ao ver que a
caixa pensante, como chamam Caixeta, está presente, especialmente porque o pagamento é bom. No entanto, eles ficam um pouco assustados ao ver Lames quebrando uma enorme pedra com um soco, algo que ela consegue fazer devido à bênção da força. Caixeta explica que se tivessem dado a ela trabalhos que exigissem força, a percepção deles sobre ela teria sido bem diferente. Nesse meio tempo, Indiana Jones aparece e oferece suborno às garotas, animando Lames. No entanto, ela escolhe o item mais barato disponível em Caixeta, e suas amigas a aconselham a escolher algo mais caro. Uma delas escolhe um item de 100 moedas, mas Indiana Jones percebe que não tem dinheiro suficiente para pagar. Pouco depois, suas verdadeiras intenções são reveladas. Ele quer recrutar Lames e Caixeta para sua trupe de loucos. Lames recusa imediatamente, deixando Indiana Jones triste e intrigando os aventureiros sobre o motivo da recusa. Caixeta, com um sorriso no rosto, explica que a recusa se deve ao fato de que estão reconstruindo a vila, e a presença deles tornaria a coisa ainda mais difícil. Os aventureiros, no entanto, não entendem bem essa justificativa. Duas pessoas se aproximam de Caixeta e perguntam se ela é a famosa caixa ambulante. Ele confirma e elas conseguem entender seu idioma. Lames pergunta quem são essas pessoas e a mulher se apresenta dizendo que veio devido às notícias sobre o desaparecimento de moedas de prata. Ela explica que ao colocar moedas de prata na caixa de Caixeta, elas não retornam para o mundo. Lames revela que Caixeta também aceita moedas de prata e, portanto, ele é responsável pelo desaparecimento delas. A mulher sugere uma solução: trocar 100 moedas de ouro por moedas de prata. Embora Caixeta esteja disposto, ele não tem a função de trocar moedas. No entanto, quando ele recebe a primeira moeda de ouro, ele devolve uma moeda de prata como troco. A mulher coloca várias moedas de ouro e faz pequenas compras para obter mais moedas de prata como troco. Enquanto isso, um aventureiro que teve problemas com o caixa de Caixeta começa a arquitetar algo. Caixeta implementa um sistema de loteria digital em sua máquina e suas vendas aumentam 30%. Um velho, obcecado pelo jogo, aposta sua vida na máquina, mas sua esposa aparece para buscá-lo, pedindo que ele pare. Logo após, Lames informa a Caixeta que enviou uma mensagem para sua amiga de especialista em ferramentas mágicas, mas ainda não obteve resposta. Ela pede que ele permaneça com ela, até que receba uma resposta. O líder da associação de caçadores aparece e elogia o desempenho de Lames e Caixeta na caçada, afirmando que sem eles, a situação teria sido muito pior. No entanto, ele expressa preocupação com a saúde pública devido ao aumento da população na vila. O líder menciona que, enquanto os monstros têm pouco desejo fora da época de acasalamento, os humanos não, o que poderia levar à propagação de doenças e atrasar a reconstrução da vila. Ele pede que Caixeta e Lames ajudem a lidar com essa nova preocupação. Nesse momento, uma mulher muito atraente chamada Shirley entra. Ela começa a falar sobre o desenvolvimento de um plano para lidar com a saúde básica, focando em como evitar doenças. Ele sabe de algo que poderia ajudar, mas está incerto se eles entenderão o que ele quer dizer. De repente, algo inesperado acontece. Ele se transforma em uma máquina de distribuir preservativo, lançando um pacote no dispenser. O diretor pega o pacote, mas não tem certeza do que fazer com ele. Shirley então começa a desenrolar o pacote e percebe que é um material bem estranho. Por que uma mulher estaria brincando com isso? Ele se pergunta, sentindo-se um tanto desconfortável com a situação. Dentro do pacote, eles encontram um diagrama que explica como o item deve ser usado, e Shirley rapidamente compreende, decidindo comprar vários para levar ao distrito de entretenimento. Mais tarde, quando Lames vai buscá-lo, ela percebe que ele está febril e pergunta o que está acontecendo. No outro dia, uma garota que sempre faz brincadeiras com Prota acaba exagerando, e ele a assusta. No entanto, ela retorna no dia seguinte, visivelmente triste, pois seu pai ainda não voltou para casa. Tentando animá-la, ele oferece um refrigerante de laranja, e ela agradece, esboçando um sorriso. Em seguida, eles o levam a um lugar onde ele não deveria estar. Enquanto ele tem uma visão confusa, Lames compra o de sempre, um shampoo para lavar o cabelo, que ele sempre vende quando troca de forma. Mas nem tudo são flores. Duas raposas ou algo semelhante entram, interessada em comprar itens para esquentar o clima com seus namorados após o banho. Depois disso, as meninas vão até ele para comprar bebidas, tanto café quanto leite gelado. Mais tarde, do lado de fora, um senhor que costumava apostar com ele volta.
mas desta vez acompanhado de sua neta. Incrivelmente, a neta ganha em sua primeira aposta, criando uma cena emocionante entre o avô e a neta. Caixeta começa a se perguntar se foi apenas coincidência ela acertar o checkpoint, mas decide que é melhor não saber. O diretor da associação procura Caixeta, informando que uma onda de crimes está acontecendo e que ele possui uma habilidade especial de camuflagem. Para demonstrar, Caixeta utiliza essa habilidade de forma impressionante. Eles o testam e de fato ele se camufla com perfeição. Lames não consegue reconhecê-lo e sai à sua procura. No final do dia, ele se encontra com Lames e com uma garotinha conhecida por causar confusões. A garotinha a provoca, chamando-a de Tetames, mas logo a conversa volta para assuntos mais sérios. Curiosa, a garotinha pergunta o que há dentro de Caixeta, já que ele não parece ser apenas uma ferramenta mágica. Lames responde que também não sabe, mas como ele compreende o que falam, acredita que ele seja mais humano do que imaginam. Isso deixa Caixeta feliz e a garotinha se despede dizendo que um dia Caixeta vai ser dela. Mais tarde, ele se vê distraído, observando os animais em um campo verde, mas logo percebe que não é hora de relaxar. Carregado por alguns homens, Caixeta não faz ideia para onde está sendo levado. Horas antes, esses homens disseram estar encarregados pelo diretor de reconstruir as muralhas e pediram que ele fornecesse alguns itens para a jornada. Ele aceitou, apesar de achar a situação um pouco estranha. No entanto, Caixeta avista um antigo ladrão que tentou roubar suas moedas, trabalhando como carroceiro, e pensa que o homem pode ter mudado. Depois de 8 horas de viagem, Caixeta começa a suspeitar que algo está errado. Ele resolve verificar seus pontos e percebe que tem apenas 11.346, o que seria insuficiente para 3 horas de uso de barreira. Arrependido, ele se lembra de quando tinha muitos pontos. Quando pararam para descansar, Caixeta decide tirar uma foto do rosto dos homens, por precaução. O antigo ladrão se aproxima dele com uma faca na mão, exigindo comida e bebida de graça para todos. Caixeta nega e o ladrão o ataca, mas causa apenas um dano superficial. O líder do grupo, irritado, pergunta se é verdade que Caixeta pode se curar após ser gravemente ferido. O ladrão confirma, dizendo que o viu se recuperar milagrosamente durante uma expedição. O líder então permite que o espanquem, desde que não o quebrem completamente. Eles começam a causar dano, mas como ele não estava disposto a continuar naquela situação, começou a pensar em uma solução. O sistema ofereceu a opção de gastar 1000 pontos para aumentar 10 de resistência, o que o surpreendeu. Ele aceitou, e no momento em que o aventureiro foi atacá-lo novamente, nada aconteceu. Agora, os golpes fracos não lhe causavam mais nenhum dano. O líder ordenou que os ataques cessassem, notando que Caixeta não estava se consertando sozinho. Ele então discutiu com o grupo, afirmando que se Caixeta não se consertasse até o destino, estaria acabado. Enquanto o ladrãozinho tentava intimidá-lo, Caixeta decidiu entregar algumas latas de suco. Eles ficaram satisfeitos, achando que tinha conseguido algo, mas logo perceberam que era um dos 10 piores sucos que já tinham provado na vida, o que tornou a experiência bastante desagradável. Quando chegaram a uma residência, o chefe ordenou que colocasse Caixeta lá dentro para que uma convidada o examinasse. Apesar do medo que sentiam dela, seguiram as ordens, reclamando o tempo todo. Ao chegarem, levaram uma bronca de uma mulher de voz grossa, fazendo o ladrãozinho fugir o mais rápido possível, deixando Caixeta com ela. A mulher tentou se comunicar, perguntando o nome de Caixeta. Ele logo reconheceu que já ouvira aquele nome antes. Era uma amiga de Lames, uma famosa engenheira de ferramenta mágica. Ela revelou que eles a sequestraram para que ela examinasse Caixeta. Enquanto interagia com ele, descobriu que ele conseguia se comunicar. Olhando para uma tabela de comunicações, percebeu que ele estava respondendo sim às suas afirmações. Ela contou que, em seus estudos, havia pensado em criar itens com inteligência humana, mas logo concluiu que isso era impossível com a tecnologia atual. Então teve outra ideia, a possibilidade de colocar uma alma humana em um item mágico. Caixeta ficou impressionado ao descobrir que ela havia criado o protótipo desse conceito sozinha. Enquanto falava, ela parou para beber um pouco d'água, e Caixeta de repente jogou algo para ela em seu dispenser. Ela pegou o item, encantada, e sorriu, demonstrando sua admiração. Ela começou a fazer mais perguntas sobre a origem de Caixeta. Perguntou se aquele era realmente seu nome e se ele possuía uma alma humana dentro dele.
Quando ele confirmou, ela ficou surpresa. Em seguida, perguntou se ele era uma ferramenta sob o comando de um mestre, mas Caixeta negou. Ela então perguntou se ele se lembrava de sua vida humana, e ele respondeu que sim. Curiosa, ela questionou por que Caixeta cobrava dinheiro, já que outras ferramentas mágicas não faziam isso. Ele explicou que precisava do dinheiro para repor seu estoque. Ela quis saber se ele usava o dinheiro para algo mais, e Caixeta, em resposta, mostrou sua habilidade de transformar em uma máquina de doces. Ela ficou incrédula ao ver mudar de forma tão drasticamente, e entendeu que ao ganhar dinheiro ele podia modificar suas funções. Ela então perguntou se ele podia fazer algo mais, e Caixeta mostrou sua barreira protetora. Ela tocou na barreira, notando sua solidez, e ele a deixou passar para dentro dela. A engenheira, animada, percebeu que se tratava de uma barreira poderosa e ficou impressionada com suas habilidades. Caixeta, no entanto, a elogiou por sua inteligência, afirmando que ela estava descobrindo tudo sozinha. Mais tarde, enquanto ela dormia, Caixeta começou a refletir que em breve perceberiam seu desaparecimento. Ele torcia para que Lames não perdesse o controle. Pouco depois, alguns homens entraram, com más intenções, mas ao ver isso, Caixeta não podia ficar parado. Ele se transformou em uma máquina de vendas de revistas adultas, o que rapidamente chamou a atenção deles. Ao olharem para o conteúdo da revista, misteriosamente, os homens retornaram para os seus quartos com urgência. Na manhã seguinte, a engenheira acordou e reclamou o quão horrível que lhe haviam dado. Caixeta, para compensar, usou as suas funções para oferecer uma variedade de itens para ela. Após encher o estômago, os líderes dos bandidos apareceu, ordenando que ela descobrisse mais sobre a caixa em 2 dias. Ela começou a observá-lo mais de perto, notando tudo. Enquanto isso, Caixeta notava que o cabelo dela estava em péssimo estado e entregou a ela produtos necessários para lavar o cabelo, afirmando que estava fedendo. A engenheira, surpresa, seguiu o conselho e após lavar o cabelo ficou feliz. Ela então perguntou a Caixeta se ele estava pensando em se sacrificar para que ela fugisse, e ele confirmou. No entanto, ela disse que isso seria inútil, pois não sobreviveria na floresta cheia de monstros. Eles teriam que esperar juntos por uma oportunidade. Ela mencionou que não tinha medo da morte e que havia uma história que ainda não podia contar. Com isso, adormeceu. Mais tarde, Caixeta percebeu um tremor e temeu acordá-la. Eles logo ouviram a voz de Lames do lado de fora, gritando por Caixeta. A engenheira reconheceu a voz e percebeu que os dois já se conheciam. Ela sugeriu que esperassem quietos, contando com Caixeta para protegê-la. Mesmo orgulhoso de sua capacidade de protegê-la, Caixeta sabia que as coisas ainda podiam dar errado. Eles estavam em um depósito repleto de coisas que haviam roubado, incluindo algumas moedas de ouro que tinham conseguido. No entanto, o teto estava começando a ceder, e para piorar, havia explosivos no local, basicamente transformando o lugar em uma bomba prestes a explodir. Uma das bombas realmente detonou, assustando Roller, mas Caixeta conseguiu salvá-lo, levantando uma barreira ao redor deles. No entanto, a barreira tinha um limite e o tempo estava contra eles. Caixeta comentou que se aumentasse sua resistência poderia aguentar mais, mas já estava no seu limite, então era impossível pensar em recuar. Ele decidiu suportar a situação. Neste momento, Roller perguntou algo importante. Queria confirmar se Caixeta precisava de dinheiro para manter sua bênção ativa, e Caixeta confirmou que sim. Foi então que Roller mostrou o saco de moedas de ouro que estava pendurado em sua cintura, e sugeriu que ele deixasse apenas ela entrar na barreira. Com isso, Roller começou uma compra louca, gastando todas as moedas para aumentar os pontos de resistência de Caixeta. Ele afirmou que se aguentassem por 3 dias, Lames viria salvá-lo, mas de repente Roller desabou no chão. Caixeta achou estranho, mas logo percebeu que os dois estavam presos em um espaço sem oxigênio, e ela estava ficando sem tempo. Lembrando-se de algo útil, Caixeta se transformou e jogou um item para Roller, que percebeu que deveria colocá-lo na boca. Para sua surpresa, era uma máquina de vendas de oxigênio. Ele explicou que essas máquinas eram comuns no Japão antigo devido à poluição do ar. Com isso, conseguiu salvar Roller, que brincou dizendo que se Caixeta fosse humano, ela não conseguiria se conter em relação a ele, insinuando algo romântico. Enquanto os dois continuavam nessa troca de provocações, Caixeta deixou Lames entrar na barreira, porém ela caiu sobre ele, causando 25 pontos de dano de uma só vez. Do lado de fora, Roller chorava e pedia desculpa, enquanto Caixeta, sem poder falar ou tocá-la, tentava consolá-la do jeito que podia. Enquanto isso, o capitão de caçadores que havia ajudado na preparação estava pensando em como fazer Caixeta lhe dever um favor, para que pudesse pedir algo em troca. Ele queria realizar o sonho da trupe dos loucos, que parecia ser muito importante. Depois de resgatar Caixeta, Lames o abraçou com toda a força, quase quebrando o prota.
Ela começou a conversar com Caixeta, sem querer soltá-lo. Quando ouve a voz de Roller, ela se surpreende, perguntando por que ele está lá. Roller fala para ela que ela só vê o que está na frente dela, e agradece Caixeta por ter conseguido sair de lá, e ele apenas joga algo para ela beber. Lamy sonhou que conversava com Huleme sobre sua força descontrolada, algo que incomodava profundamente, pois acabava destruindo tudo em sua casa. Durante a conversa, Huleme mencionou que Lamy havia passado várias noites sem dormir, enquanto o procurava, sugerindo que a garota se lembrava de um incidente do passado. Foi então que Huleme revelou o ataque devastador de monstros a uma vila, onde ambas perderam seus pais. Naquela época, Lamy já possuía uma força considerável, mas temendo as consequências, escolheu não usá-la. Ao ouvir isso, Caixeta prometeu fazer de tudo para ajudá-la a superar esse medo. De volta à vila, Huleme decidiu que ficaria por lá por um tempo. Lamy a recebeu calorosamente, dando-lhe boas-vindas como nova moradora e avisando que iria retomar a construção da vila. Antes, porém, os guarda-costas de Suori chamaram ambos para uma conversa, informando que em breve Suori faria um pedido. Huleme hesitou, sem saber o que Suori pediria, o que a deixou desconfortável. Pouco depois, Suori apareceu e os guarda-costas pediram que não mencionasse o encontro anterior. Suori explicou que uma grande festa seria realizada, reunindo comerciantes e engenheiros para exibir itens mágicos. Huleme logo entendeu que o evento seria realizado por sua rival Kanashi. Animados com a perspectiva, Huleme e Caixeta aceitaram ajudar Suori. Ao chegarem ao evento, Suori foi logo confrontar Kanashi. Sem perder tempo, tentou humilhá-la, dizendo que ela deveria se contentar em assistir, roída de inveja. Suori, porém, rebateu aconselhando Kanashi a não se vangloriar. Em seguida, foi até Huleme e perguntou se ela era a engenheira chamada às pressas. Suori confirmou, afirmando que Huleme era muito superior à engenheira de Kanashi. Com as provocações trocadas, o evento começou. O primeiro participante exibiu uma madeira, que, segundo ele, se transformava em várias armas. No entanto, a invenção decepcionou, pois consistia apenas na troca das extremidades da madeira, sem grande inovação. As apresentações seguintes continuaram sem impressionar, até que chegou a vez de Kanashi. Ela revelou um robô controlado por comandos humanos, mas Huleme rapidamente alertou que esse tipo de item era proibido, já que envolvia a alma de um humano, o que era perigoso. Um engenheiro havia quebrado essas regras antes, destruindo uma cidade inteira. De repente, o robô começou a agir de forma descontrolada, atacando as pessoas. Huleme percebeu que uma alma humana havia sido aprisionada na marionete e que também havia um feitiço de lavagem cerebral envolvido. Indignada com tal desrespeito, ela libertou a alma e encerrou o sofrimento, desejando-lhe paz. O engenheiro de Kanashi ficou em choque ao ver a facilidade com que Huleme desativou o robô. Todos ao redor começaram a murmurar, relembrando os feitos de Huleme durante sua época de estudante. Enquanto isso, Caixeta se manteve à parte, observando a distância. Com o inverno se instalando na vila, Unami convocou uma reunião para discutir a captura de 70% dos recursos por um restaurante que estava abrindo as novas instalações, o Redid Restaurante. Com esse avanço, Munami alertou que precisavam agir para impedir que os pequenos negócios locais fossem à falência e revelou que havia solicitado a ajuda de Caixeta. Analisando a situação, Caixeta percebeu que a chegada do Redid representava uma grande ameaça aos pequenos comerciantes. Munami então pediu formalmente sua intervenção, oferecendo em troca que Lames pudesse ficar na pensão pela metade do preço quando fosse reconstruída. Caixeta aceitou, mas logo percebeu que precisaria de ajuda para enfrentar esse desafio. Quando o restaurante Redid finalmente abriu, Huleme comentou que o lugar era impressionante, compreendendo o temor dos comerciantes locais. Um representante do Redid chegou a convidar Caixeta para trabalhar com eles, mas Lames não permitiu, e o homem partiu, deixando no ar que Caixeta acabaria cedendo. Para entender melhor a concorrência, eles decidiram experimentar a comida do Redid. Logo perceberam que, apesar da apresentação, os temperos eram sem graça. Caixeta deduziu que o uso de ingredientes caros estava limitado à qualidade da comida, e assim a ideia começou a se formar. Ele já tinha um plano para superar o rival. Munami organizou uma segunda reunião com os comerciantes para planejar como atrair clientes durante a abertura do Redid. Huleme e Lames testaram os pratos, garantindo que os comerciantes locais apresentassem algo superior. No dia da competição, os clientes preferiram as comidas das barracas locais ao invés da do Redid. O dono do Redid, insatisfeito, os confrontou antes de retornar furiosamente ao restaurante. A
Após um mês de tentativas, o Redid desistiu da competição e saiu da vila, mas Caixeta ficou desconfiado com a facilidade com que isso aconteceu. Pouco depois, o capitão da trupe dos loucos apareceu, convidando Caixeta para uma expedição no fim do inverno. Caixeta recusou de imediato, mas o capitão lembrou que já havia salvo sua vida antes, o que fez Caixeta reconsiderar. Huleme considerou que seria uma honra acompanhar a trupe dos loucos, enquanto Lamis expressou seu desejo de se tornar mais forte. Huleme a questionou sobre seus motivos, e Lamis admitiu que Caixeta agora era um grande aliado. Reconhecendo a gentileza de Lamis, Caixeta se transformou em uma máquina de flores e lhe entregou um cravo rosa, explicando que na linguagem das flores ele simbolizava gratidão. Caixeta é deixado sozinho e uma garota se aproxima, mas ao perceber a chegada dos guardas, ela se esconde. No dia seguinte, no entanto, acaba se deparando com eles novamente. Ela elogia o cachecol de Carius e ele gentilmente se oferece para carregar suas compras. Mais tarde, ao anoitecer, a garota observa a distância, lamentando-se por só vê-lo indo embora. Neste momento, Caixeta dropa vários ingredientes para ela e a garota rapidamente entende que ele está sugerindo que ela faça um ensopado. Agradecida, ela se anima, pois acredita que com essa refeição poderá se aproximar de Carius. No dia seguinte, Carius vai até Caixeta para agradecê-lo pelos ingredientes que ofereceu à garota, comentando que ela tem cozinhado para ele com frequência. No mesmo dia, Lamis e Huleme o abordam, e Lamis avisa que a missão com a trupe de loucos será no dia seguinte, onde lidarão com a questão dos crocodilos. Huleme explica que os monstros crocodilos são uma das 3 facções que habitam o extrato da água clara. Lamis menciona que depois de derrotarem o Rei Sapo e a Cobra de 2 cabeças, a população de monstros crocodilos aumentou, mas ela não acha que farão algo para controlá-los. Huleme, no entanto, afirma que há algo de errado no extrato, já que tanto o Rei Sapo quanto a Cobra apareceram. Ela aconselha Lamis a fugir se a situação piorar. Quando a trupe dos loucos chega, há uma surpresa. Huleme também participará da expedição. Ela explica que foi convocada pelo diretor devido à sua expertise no assunto. Enquanto segue em viagem, o grupo é atacado por sapos gigantes. Todos conseguem se defender, mas Lamis hesita, sem saber se deve atacá-los com pedras. Caixeta a encoraja a usar sua incrível força, entregando-lhe uma garrafa para combater os sapos. No entanto, Lamis erra o alvo novamente, jogando a garrafa longe. Após o combate, o grupo faz uma pausa para comer, e Caixeta oferece um banheiro improvisado, para o orgulho do capitão, que se gaba de ter tido a ideia de trazê-lo. Mais tarde, o grupo chega ao território dos crocodilos, e o capitão envia Aka e Shiro para fazer o reconhecimento. Relatam que viram cerca de 30 crocodilos nadando em um pântano. Huleme pergunta sobre o tamanho deles, e os garotos explicam que os crocodilos são, em média, da altura deles, o que deixa Huleme pensativa. Ela suspeita que os crocodilos estão desnutridos, incapazes de atacar os monstros sapos, mas o capitão discorda, dizendo que os crocodilos deviam ser mais fortes que os sapos. Huleme explica que há um novo rei sapo e que esses monstros são mestres em ataques coordenados. O capitão sugere deixar os crocodilos em paz, já que seu número é pequeno, mas Filmina o lembra que eles são carnívoros e que quando ficarem com fome podem atacá-los. Mesmo assim, o capitão insiste que a missão era apenas para coletar informações. Filmina, porém, aponta que parte dos crocodilos são valiosas e como eles estão fracos, seria uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Relutante, o capitão cede, mas decide que atacarão ao amanhecer, pois os crocodilos são mais ágeis à noite. Enquanto todos dormem, Huleme confessa que Lamis não poderá ajudar na luta e pede que ela tome cuidado. Entretanto, Caixeta encontra uma solução, entregando pedras de gelo a Huleme. Lamis fica confusa, mas Huleme rapidamente entende o plano e pede para Caixeta que fabrique mais pedras de gelo, em grande quantidade. Na manhã seguinte, eles jogam as pedras no pântano, obrigando os crocodilos a saírem da água por conta do frio extremo. O capitão então pede a Filmina que cubra a visão dos monstros com sua magia de neve, mas ela explica que é impossível cobrir todo o pântano sozinha. No momento, Caixeta se transforma em uma máquina que gera névoa, e Filmina comenta que, combinando a habilidade de Caixeta com sua magia, eles terão névoa suficiente para cobrir todo o pântano. O capitão, abatido, se senta em posição
posição fetal e lamenta ser menos útil que a máquina de vendas. Enquanto isso, o restante da trupe segue viagem, deixando Huleme para trás. Ela aproveita o momento para conversar com Caixeta sobre sua missão, explicando que seu objetivo é descobrir por que as coisas estão tão estranhas no extrato da água clara. Huleme menciona uma criatura lendária chamada Lorde, que aparece em cada extrato de tempos em tempos. Esse monstro surge de forma aleatória, podendo levar anos ou até décadas entre suas aparições. A teoria do diretor Urso é que os eventos no lago estão relacionados ao surgimento de um novo Lorde. Huleme explica que se alguém conseguir derrotá-lo, será recompensado com um tesouro inestimável. No entanto, a conversa é interrompida pela volta da trupe dos loucos, que aparece fugindo em desespero, sendo perseguido justamente por um Lorde. Rapidamente, Caixeta ativa sua barreira protetora para defender o grupo, enquanto o capitão, em meio ao caos, puxa Huleme para a carroça, pedindo desculpas por deixar Caixeta para trás, mas prometendo voltar para buscá-lo. Caixeta, percebendo o perigo, muda sua forma, aumentando sua dureza. Mesmo assim, o ataque do Lorde causa danos, tirando 1000 pontos de energia. Mudando a estratégia, Caixeta decide disparar marmitas de frango frito como isca, esperando desviar a atenção da fera. Porém, antes que ele pudesse concluir o plano, o Lorde o engole inteiro. Dentro do estômago do monstro, Caixeta não se dá por vencido, transformando-se em uma máquina de gás. Ele começa a espalhar vapores por todo lado, no interior da criatura. Mas a situação se agrava quando ele tem uma ideia arriscada: esquentar uma lata no micro-ondas, junto com a toalha e um jornal. Tudo isso dentro do Lorde. O resultado é uma explosão caótica. Pela primeira vez, o crocodilo cospe fogo, e a explosão é tão intensa que destrói o Lorde. Uma moeda cai em cima de Caixeta, que a pega sem hesitar. No entanto, neste momento ocorre uma quebra de extrato, um evento cataclismo que Caixeta compreende da pior forma possível. Em meio ao caos e à destruição, a imagem de Lame chorando surge em sua mente, enchendo-o de preocupação. Após cair no abismo, Caixeta ativa sua habilidade de produzir balões, com o objetivo de suavizar a queda. No entanto, ao perceber que os balões estão sendo feitos muito lentamente, ele gasta 10.000 pontos para aumentar sua agilidade, acelerando o processo. Assim, consegue criar mais balões e reduzir a velocidade de sua queda. Quando finalmente aterrissa, Caixeta se encontra em um labirinto. Ele utiliza sua câmera de segurança para fotografar a área de cima, juntando as imagens para formar um mapa. Ao olhar ao redor, nota a moeda do Lorde no chão, mas não consegue pegá-la. Isso leva a considerar a usar seus pontos para adquirir uma nova função. Quando verifica seu saldo, Caixeta se surpreende ao ver que acumulou mais de 1 milhão de pontos, fruto da derrota de um inimigo poderoso. Ele busca uma habilidade útil e escolhe uma que eleva seu ranking de máquina de vendas. Ao comprá-la, ele sobe para o nível 2, adquirindo novas transformações. Logo, Caixeta se transforma em uma máquina de aspirar, e após coletar a moeda do Lorde, descobre que ela só serve como prova que ele derrotou a criatura, o que o deixa decepcionado. Passando algum tempo no labirinto, Caixeta transforma a parte de cima em um painel solar, para acumular pontos com a luz do sol. De repente, ele vê um grupo de ursos sendo perseguido por monstros. Observando um dos ursos com a pata machucada, Caixeta ataca os monstros, que rapidamente fogem. Os ursos, confusos, percebem que as feras os deixaram em paz. Ao notar a máquina parada, ouvem Caixeta falar, o que os assusta e faz com que corram. Para acalmar os ursos, Caixeta se transforma em uma máquina de marmitas e lança uma marmita de carne em direção deles. Uma ursa, intrigada, percebe que se trata apenas de uma máquina de vendas comum. Ainda cautelosos, os ursos pensam que poderia ser uma armadilha, mas um deles resolve arriscar e pegar a marmita. Após devorá-la, o grupo percebe que não há perigo e começa a comprar mais marmitas. Enquanto eles comem, Caixeta observa e lembra que esses ursos gatos pertencem a um grupo chamado Demônios Vorazes. Decididos a sair do labirinto, o líder do grupo, ao olhar para a Caixeta, afirma que já encontraram um tesouro, mas nota o descontentamento da máquina. Isso o faz pensar que talvez Caixeta tenha consciência. Caixeta volta a emitir palavras automáticas e o líder reconsidera, achando que ele é apenas uma máquina comum. Mesmo assim, eles decidem levá-los com eles, pensando em vendê-lo para um restaurante e lucrar. Ao chegar ao local onde foram atacados pelas feras, Caixeta ativa sua barreira de
luz para tranquilizá-los, mas isso apenas aumenta a desconfiança do grupo. Para mostrar que não tem más intenções, Caixeta libera um dos ursos da barreira, mas a ação não surte efeito desejado. Então ele tenta outra abordagem, exibindo palavras no painel virtual, mas apenas as mensagens padrão da máquina são transmitidas. Para reconquistar a confiança do grupo, Caixeta oferece mais marmitas de carne. Os monstros retornam, mas Caixeta se transforma em uma bomba de combustível. Os monstros pisam violentamente no chão, derrubando a bomba e espalhando gasolina. Dessa forma, Caixeta vence os inimigos novamente. No entanto, um esqueleto satânico surge, forçando os ursos a pegar Caixeta e fugir. Durante a noite, enquanto os ursos dormem, Caixeta permanece apreensivo com o que viu, sentindo a presença estranha. Ele os acorda e entrega garrafas de água, sugerindo que atirem nas cabeças dos esqueletos. Após derrotá-los, o líder do grupo sugere que mantenham as garrafas em mãos, caso precisem novamente. No dia seguinte, continuam seu caminho, até ouvirem o som de uma batalha próxima. Um dos ursos avança para investigar e avisa que o diretor urso está por perto. Caixeta sente um alívio ao ouvir isso, mas além do diretor, o urso conta que escutou uma garota lutando bravamente enquanto gritava o nome de Caixeta. Logo, Lames aparece, correndo para abraçar seu amigo, seguida por Huleme, que revela ter ficado preocupada com sua segurança. O grupo só saiu em busca de Caixeta depois que Lames soube que ele havia sido deixado para trás. O diretor urso nota a presença dos demônios vorazes e os elogia por terem protegido Caixeta. Como agradecimento, ele promete pagar o almoço de todos e explica aos ursos quem de fato é Caixeta, revelando que ele possui consciência. O líder dos ursos faz um teste com a máquina e descobre que ela entende tudo o que eles dizem. Com isso, os ursos ficam envergonhados, já que haviam considerado vendê-lo. O diretor urso explica para Caixeta que, além de estarem à sua procura, eles tinham sido enviados pela trupe dos loucos, que solicitou à guilda de caçadores que eliminassem o esqueleto gigante do labirinto. Em seguida, ele passa a palavra para o capitão, que pede ajuda de Caixeta na luta contra o Lorde. O capitão explica que a equipe tem um objetivo ambicioso: quem alcançar o nível mais profundo do labirinto, onde fica a masmorra, e cumprir os requisitos, poderá realizar qualquer desejo. No entanto, poucas pessoas chegaram ao último nível, e nenhuma conseguiu comprar o misterioso requisito, que o próprio capitão desconhece completamente. Lames, curiosa, pergunta sobre esses requisitos, e o capitão explica o rumor de que cada desejo requer uma das moedas deixadas após matar um Lorde de Strato. Caixeta se surpreende ao ouvir isso, pois ele também tem uma dessas moedas, sem saber da sua importância. O capitão informa que a trupe dos loucos é formada por 8 membros, sendo que os gêmeos compartilham do mesmo desejo, assim como ele e Filmina. No entanto, os outros 4 membros têm desejos individuais. No momento, eles possuem apenas 3 moedas. O capitão menciona que poderiam usar essa oportunidade para transformar Caixeta em humano novamente, o que desperta a atenção dele. Caixeta questiona se a moeda que ganhou ao derrotar o crocodilo conta, e o capitão confirma. Ele então convida Caixeta e Lames para se juntar à trupe dos loucos, nem que seja apenas por algumas expedições. Desta vez, Lames aceita prontamente, determinada a transformar Caixeta em humano a qualquer custo. Eles seguem para o labirinto, e o diretor mostra o mapa que havia sido feito do local. Para facilitar mais ainda, Caixeta compartilha as imagens que havia documentado anteriormente. Enquanto continuam o caminho, o diretor explica o plano detalhadamente. Ele menciona que logo chegarão a uma armadilha gigante, que só será ativada quando certas condições forem atendidas. O capitão acrescenta que a armadilha precisa de um peso específico para ser ativada. O diretor urso explica que quando isso acontece, a armadilha abre um buraco gigantesco no chão, e a ideia é fazer o Lorde do Labirinto cair nele. Huleme, no entanto, parece cética, acreditando que o Lorde jamais cairia em uma armadilha do próprio Strato. O diretor urso, por sua vez, assegura que, se necessário, ativarão a armadilha manualmente quando chegarem ao local planejado. Então, o diretor urso aperta o botão, ativando a armadilha. O capitão explica com mais detalhes que o buraco tem o dobro do tamanho do esqueleto, e o plano é prendê-lo para que possam atacá-lo de cima. No entanto, como as chamas do monstro são extremamente destrutivas, eles precisam de uma forma de apagá-las. O capitão sugere combinar a magia da água de Filmina com alguma habilidade de Caixeta para soltar água. Caixeta então se transforma em uma bomba de água,
água. Huleme testa o equipamento e eles percebem que é exatamente o que precisam. No entanto, Caixeta observa que a transformação só dura 2 horas por dia, então o plano é utilizá-lo por 1 hora para encher o buraco de água. Quando o tempo acabar, eles continuariam jogando garrafas de água manualmente. Durante vários dias, diversas feras surgem para atrapalhar, mas são rapidamente eliminadas. Em determinado dia, o líder dos ursos desce ao fundo do buraco, usando uma corda para verificar o progresso. Lá, ele percebe que o ambiente está muito frio e o chão absorveu a maior parte da água. O capitão começa a perder as esperanças, mas Caixeta tem uma nova ideia. Ele se transforma em uma máquina de gelo. Em vez de jogarem água, agora eles começariam a jogar gelo, tornando o plano viável novamente. Assim, Caixeta continua seu trabalho, até que ao cair da noite, Lamy se aproxima e pergunta se ele realmente deseja voltar a ser humano. A pergunta o deixa pensativo. Por um lado, ele gostaria de ser humano novamente e conversar normalmente com Lamy. No entanto, se ele deixasse de ser uma máquina de vendas, sentiria que perderia seu valor, pois como humano, acreditava ser inútil. Ele comenta que esse dilema o impede de adquirir a habilidade de telepatia, já que se pudesse se comunicar com eles, temia que todos chegassem à conclusão que seria melhor ele permanecer como uma máquina de vendas. Caixeta responde a Lamy que ainda não tem certeza se quer voltar a ser humano. Ela então diz que gostaria de poder cozinhar para ele um dia. Neste momento, Caixeta percebe que se pudesse estar ao lado de Lamy como humano, tudo teria valido a pena. Os dias se passam e o buraco finalmente se enche de gelo. O esqueleto gigante surge e quando avança para atacá-los, o líder urso aperta o botão que ativa a armadilha, fazendo o monstro cair no buraco. O líder observa que as chamas do esqueleto se apagaram, mas Huleme estranha a ausência de vapor. Caixeta explica que em vez de gelo comum, ele utilizou gelo seco, feito de dióxido de carbono sólido. Esse material corta o oxigênio, já que é mais pesado do que o ar, e como o fogo não pode queimar sem oxigênio, as chamas do esqueleto se extinguiram. Eles tentam atacá-lo com pedras, mas o líder dos ursos percebe que precisam de algo mais pesado. O capitão sugere que joguem Caixeta sobre o monstro, mas Huleme se opõe, temendo que ele se quebre. O capitão insiste, lembrando que Caixeta sobreviveu à última queda. No entanto, Lamy se posiciona à frente dele, discordando da ideia e protegendo-o. O capitão, por fim, concorda que colocá-lo em risco não é a melhor estratégia, e propõe então que eles desçam até o fundo do buraco e enfrente o esqueleto com as próprias mãos. Caixeta, preocupado, alerta que o dióxido de carbono no buraco pode sufocá-los. Mesmo assim, eles se preparam para ir. Em um impulso criativo, Caixeta decide se transformar em uma barraca de revista adultas, o que provoca uma reação imediata em Lamy, que lhe dá um tapa, fazendo voar diretamente para o buraco. Durante o voo, ele aumenta seu peso e cai sobre o esqueleto, destruindo o Lorde. Após pegar a moeda que o monstro deixou, Caixeta usa seus balões para flutuar de volta até a superfície. Quando aterrissa, Lamy corre até ele, preocupada, e o repreende, temendo que ele pudesse ter se quebrado. Huleme, rindo, comenta que Lamy deveria pegar mais leve, ou Caixeta poderia acabar não gostando dela. Lamy, então, concorda em relaxar, mas pede que ele não faça mais loucuras desse tipo. O capitão pede para ver a moeda que Caixeta coletou ao derrotar o Lorde. Quando Caixeta vai entregá-la, Huleme o interrompe, afirmando que a moeda pertence a ele. O capitão entende e respeita isso, mas faz uma oferta. Ele propõe trocar 100 moedas de ouro pela moeda do Lorde. O diretor urso confirma que esse valor é justo de uma moeda tão rara. Como Caixeta já possui uma moeda do Lorde, ele aceita a troca. Com o acordo fechado, o capitão fica com a moeda rara e todos se dirigem novamente para o Lago da Água Clara. Após derrotarem o Lorde do Labirinto, o grupo atravessa uma área desolada e melancólica. Huleme explica que aquele lugar serve apenas como abrigo temporário para caçadores em viagem. O diretor urso comenta que muitas coisas sobre a masmorra ainda escapam à compreensão deles, mencionando o estranho fenômeno dos Lordes ressurgindo sem explicação nas profundezas. Depois da conversa, eles chegam à Associação de Caçadores do Labirinto. O local está tão quieto que uma das recepcionistas havia adormecido. O diretor urso a manda acordar e em seguida libera os aventureiros para descansarem. No dia seguinte, são designados para investigar o perímetro do gigantesco labirinto. É neste momento que surge Michael, um homem de aparência tão impressionante que todas as mulheres ficam encantadas. Porém, ele informa que o que procura só chegaria ali daqui a 3 dias, e então deixa o local. Lamy, curiosa, pergunta sobre uma caçadora
caçadora famosa, conhecida por sua beleza extraordinária. Huleme, embora saiba pouco sobre ela, especula que Michael talvez seja um caçador à altura dessa mulher, já que ele se prepara para enfrentar o labirinto sozinho. Ao anoitecer, Michael revela seu desconforto de estar ali, confessando que preferia lugares mais isolados, longe dos olhares das pessoas, devido à sua timidez. Enquanto Michael desmorona emocionalmente, Caixeta observa tudo em silêncio, lembrando dos conselhos da sua mãe. Michael tenta recuperar a calma. Sentindo pena, Caixeta oferece uma bebida relaxante. Michael fica aliviado por lidar com uma máquina e não com uma pessoa, e decide negociar com ele. No amanhecer, Lames informa que Michael os acompanhará na missão do dia. Durante a caminhada, o grupo tenta conversar com Michael, mas sua timidez o faz responder de forma repetitiva. Até Caixeta, com seu repertório limitado de frases, o critica pela falta de comunicação. Constrangido, Michael se oferece para cuidar da retaguarda, onde não precisa interagir tanto. Mais tarde, ao acender a fogueira, ele se lamenta novamente por sua incapacidade de se expressar. Após uma semana de jornada, Lames começa a mostrar sinais de cansaço. Michael sugere que ela descanse na carruagem, mas Huleme logo percebe que o problema era outro. Lames estava lidando com algo muito mais íntimo. Para ajudar, Caixeta fornece absorventes e o grupo segue viagem. Eles já estão há 2 semanas contornando o labirinto, e Huleme calcula que em 3 dias chegarão à Vila do Estranho. Com o passar do tempo, Michael começa a se sentir mais à vontade, conversando mais com o grupo. Ele elogia a utilidade de Caixeta, e Huleme comenta que apesar das suas buscas, nunca encontrou outra ferramenta igual a ele. De repente, o líder dos ursos interrompe a viagem, dizendo ouvir vozes de 5 homens à frente. Michael suspeita que eles estão atrás dele e se oferece para ir sozinho, mas Huleme o tranquiliza, assegurando que Caixeta os protegerá. Ela desafia Michael a quebrar a barreira que Caixeta ergue, mas o ataque de Michael não o afeta. Assim, todos decidem enfrentar os homens juntos. Michael reconhece 3 dos homens como espadachins habilidosos, enquanto os outros 2 são feiticeiros que dominam os 4 elementos da magia. Ao se depararem com um grupo de homens, revelam que estão ali para matar Michael. O líder do bando faz uma proposta: se Michael se entregar, eles pouparão seus amigos. No entanto, Michael os desafia para um combate direto. Enquanto Michael enfrenta os espadachins, Lames e Caixeta criam uma distração, jogando água e shampoo nos olhos dos inimigos. Com isso, uma parte do bando é neutralizada, e Michael cuida dos restantes. Ao final, ele agradece a ajuda e pede desculpas por ter colocado todos em perigo. Lames, no entanto, diz que está tudo bem, lembrando que Caixeta já havia os colocado em confusões bem maiores. Michael não revela todos os detalhes do motivo pelo qual está sendo caçado, mas admite que alguém deseja vê-lo morto. Com esse peso em seus ombros, ele decide seguir para outro estrato, acreditando que isso tornará a jornada de seus amigos mais segura. Lames sugere que ele se junte à trupe dos loucos, pois o capitão sempre procura guerreiros fortes, e o passado de Michael não seria um problema. Ele considera a ideia, mas decide seguir seu caminho por enquanto, ainda carregando a timidez e o medo de lidar com novas pessoas. Munami convoca uma reunião e anuncia que organizará uma competição de quem come mais, aproveitando que em 2 semanas os reparos da muralha estarão concluídos. Isso atrairá mais pessoas, e a ideia é realizar o evento de comilança para celebrar a reforma. Uma das comerciantes sugere vender ingressos para o concurso, garantindo que não tenham prejuízo, e Munami propõe que a divulgação do evento comece imediatamente. Pouco antes do evento, os comerciantes procuram Caixeta em busca de ajuda. Munami explica que um grupo específico de participantes, liderado por Sui, estará no concurso. Eles são conhecidos por comer em quantidades absurdas. Isso poderia causar grandes perdas para os restaurantes. Caixeta oferece a solução: distribuir refrigerantes como Coca-Cola junto com a comida, para que os participantes fiquem cheios mais rápido e comam menos. Mas como não podem forçar os participantes a beberem, um dos comerciantes sugere vender o refrigerante a um preço elevado antes do evento e durante o concurso distribuí-lo gratuitamente, para dar a impressão de que seria quase obrigatório beber. Eles pedem um desconto a Caixeta, que novamente oferece sua ajuda. No dia do evento, Munami explica que houve uma eliminatória para selecionar os maiores gulosos. 2 grupos foram formados e apenas 5 de cada avançariam para a final. Munami também revela que o vencedor ganhará um prêmio especial. Enquanto os participantes do primeiro grupo sobem ao palco, Caixeta observa que o único humano a se classificar foi Gokigui. Em seguida, Munami chama o segundo grupo ao palco. Quando essa rodada termina,
termina, uma peça chamada A Fazenda que Atrai a Felicidade é encenada, preparando o público para a grande final. Durante a última fase, Caixeta se transforma em uma caixa de música para animar o ambiente. Sui, mais uma vez, devora sua refeição rapidamente e vence. Munami anuncia que o prêmio será permitir ao campeão usar a Caixeta como quiser por um dia, embora ele não pareça muito feliz com isso. Munami lembra a Caixeta que ele havia prometido ajudá-la, e sem opções ele concorda. Filmina tenta pedir para usar Caixeta por um momento, mas Sui recusa, dizendo que vai levá-lo ao extrato do começo. Durante o caminho, Caixeta recorda que o capitão havia decidido não contrariar Sui, e se pergunta o motivo por trás dessa escolha. Ao chegarem ao destino de Sui, encontram muitas pessoas, e uma senhora os convida para sua casa. Sui explica às crianças o que é Caixeta e ensina como usar suas funções. Satisfeito com a interação, Caixeta se transforma em uma máquina de balões, alegrando ainda mais as crianças. Depois de brincarem, ele também lava as roupas delas, e Sui sugere que todos tomem banho. Ao chegarem à banheira, percebe que a água não foi preparada, mas Caixeta revela que possui uma mangueira com água quente, resolvendo o problema. Quando as crianças tomam banho, a senhora agradece a ajuda de Caixeta. Ao anoitecer, ele serve comida para todos, mas fica pensativo, questionando se deve fornecer roupas íntimas e toalhas de banho também. Lames percebe sua luz piscando e diz a ele que ele está ajudando muito. Caixeta se surpreende com a facilidade que ela entende seus pensamentos e se sente grato por ter sido ela a primeira a encontrá-lo. Após todos dormirem, Sui vai até Caixeta para agradecer e promete pagá-lo quando puder, mas ele responde que não é necessário. Ela então fala sobre o extrato do começo, explicando que quem deseja acessar a masmorra precisa passar por lá, já que sem isso não conseguem alcançar outros extratos. Caixeta fica intrigado ao perceber que os donos de pensões e comerciantes conseguem passar, mas Sui esclarece que muitos habitantes daquele extrato nunca alcançaram o círculo de transferência. Ela também menciona que o extrato abriga crianças que nunca subiram à superfície. Percebendo que está falando demais, Sui se despede e deseja boa noite. No meio da madrugada, um grupo de ladrões se aproxima para roubar Caixeta, mas ele se transforma em uma máquina de lavar e joga água nos bandidos, que fogem rapidamente, mais parecendo gatos assustados. Na manhã seguinte, Caixeta mostra as imagens dos ladrões para as garotas, e Sui reconhece os homens como ex-caçadores que têm uma base próxima. Furiosa, a senhora pega um arco e flecha e sai em busca deles, pedindo para que Sui cuide das crianças em sua ausência. Sui comenta com Lames que a senhora foi sua mentora em arco e flecha e é reconhecido até pelo capitão da trupe dos loucos como superior. Uma hora depois, a senhora retorna sorridente, dizendo que os homens prometeram não incomodar mais Caixeta. No entanto, o fato de sua aljava estar vazia deixa dúvidas sobre como ela conseguiu esse acordo. O capitão convoca as garotas para uma nova expedição, desta vez no perigoso extrato do Lamento dos Mortos. Lames, visivelmente desconfortável, não gosta da ideia, já que ela nunca lidou bem com as histórias de terror. O capitão tenta acalmá-la, dizendo que é só um lugar que tem fantasmas, mas Filmina lembra que a maioria das pessoas teme justamente isto. Ela também descreve o extrato como um lugar sombrio, sempre frio, coberto por nuvens densas e relâmpagos, e repleto de tumbas. Ao ouvir essa descrição, Lames se assusta ainda mais. O capitão percebe e pergunta se ela está com medo, ao que Lames nega prontamente. No entanto, Huleme revela que desde criança Lames não conseguia nem ouvir uma história de terror sem se apavorar. O capitão fica preocupado, pois Lames é a única com força suficiente para carregar Caixeta, mas ela, determinada a provar sua coragem, aceita ir. Carregando ao extrato, Lames começa a demonstrar o nervosismo, gaguejando de tensão. Kirioio, percebendo seu desespero, sugere que poderiam voltar se ela quisesse, mas Lame insiste em seguir. Ao entrar em uma casa sinistra, ela vê um assustador quadro. A figura da pintura parece estar bem na sua frente. Lames entra em pânico e desmaia. O capitão a carrega e pergunta se poderiam levar Caixeta com eles, o que a proprietária permite. Durante o caminho, Huleme comenta que Lames está tentando superar seu medo, por uma razão especial, mas acredita que a garota ficaria irritada se ela revelasse o motivo. Caixeta, curioso, tenta descobrir o que seria. Ao anoitecer, o lugar é tomado por crânios flamejantes e esqueletos. Caixeta ativa sua barreira de proteção e tenta afastá-los com imagens religiosas, mas sem sucesso, apenas sujando o chão. No dia seguinte, Sui e os outros chegam, mas logo são enviados para explorar o extrato. O capitão segue em outra direção, buscando algo que o ajude a enfrentar os desafios do local. Enquanto isso, a moça da pensão aparece de repente e explica a Caixeta que os mortos-vivos vagam à noite, invejando os vivos, mas os ignoram por considerarem apenas uma máquina. Depois que ela parte, Lame se aproxima de Caixeta, lamentando sua incapacidade de enfrentar o medo. Huleme
Huleme então sugere que elas façam um passeio pelo extrato, para que Lames se acostume ao ambiente. No entanto, Lames se recusa, afirmando que o lugar é assustador demais. Huleme a desafia a não desistir e a voltar ao Lago da Água Clara, mas Lames recusa, determinada a continuar. Huleme então dá a Lames a missão de comprar uma porção de cura sozinha. Lames tenta cumprir a tarefa, mas ao ouvir a porta se abrir, retorna correndo, pedindo para levar Caixeta com ela, alegando que o seu trabalho é carregá-lo. Huleme acaba permitindo, e no caminho, Lames confessa a Caixeta que está tentando superar seu medo, para que possam explorar o lugar juntos. Caixeta finalmente entende o verdadeiro motivo por trás da determinação de Lames e decide ajudá-la, liberando um aroma suave de café no ar e se transformando em uma caixa de música para acalmá-la. Ao retornarem à pensão, Lames já parece mais confiante, mas Huleme lhe dá uma nova missão, dá uma volta sem Caixeta nas costas. Lames hesita, e neste momento o capitão retorna, acompanhado do grupo dos gulosos e de Michael. Caixeta se pergunta se Michael conseguirá lidar com tantas pessoas. O capitão então explica o verdadeiro objetivo da expedição: encontrar o Rei das Almas, o Lorde do Extrato, e derrotá-lo. Por ora, o plano é realizar investigações diárias, mas logo são cercados por hordas de esqueletos. Após o primeiro dia de expedição, todos voltam à base. Caixeta, observando os mortos-vivos, conclui que eles eram de fato pessoas em vida, cheias de inveja dos vivos. Durante essas observações, uma criança zumbi se aproxima e, com sua habitual generosidade, Caixeta oferece uma bebida gratuita ao garoto. A criança volta todas as noites, mas um dia, quando Caixeta e seus amigos dormem fora, o menino fica sem seu suco de laranja. Ao retornarem, ouvem um som de um zumbi e, quando olham, é o mesmo garoto. Aka, pronto para atacá-lo, é impedido por Caixeta, que joga um suco entre eles. Aka então percebe que o garoto tinha uma moeda de cobre, sugerindo que ele queria comprar algo. O líder dos ursos menciona que o garoto já seguia há algum tempo, mas não parecia representar perigo, por isso foi ignorado. Caixeta percebe que a moeda de cobre não seria o suficiente para o menino comprar o que desejava. Após a expedição, o capitão reúne todos e anuncia que já tem uma ideia de onde encontrar o Rei das Almas. Huleme alerta que o rei é um poderoso mago e que pode complicar a situação, mas o capitão lembra que a barreira de Caixeta é resistente até mesmo à magia, dando-lhes uma vantagem. O plano é usar a barreira de Caixeta para se proteger, enquanto enfrentam um inimigo. O capitão pergunta se Caixeta está disposto a se juntar à luta, e ele aceita. Com isso, o capitão explica que o Rei das Almas tem súditos, e que devem ser derrotados primeiro, mas por enquanto, todos decidem brindar a missão, tomando uma Coca-Cola juntos. Ao amanhecer, o grupo retorna à sua jornada, e Aka parece ter avistado uma criatura imponente, que ele acredita ser o Rei das Almas. O capitão se aproxima para conferir, e Aka confirma. À frente deles está o próprio Rei das Almas, acompanhado por seus servos. O capitão faz uma rápida contagem e chega à assustadora soma de 22 criaturas. Pensando estrategicamente, ele decide que seria melhor reduzir o número de monstros antes de enfrentar o rei. Neste momento, Caixeta se transforma em uma bomba de gasolina, e Huleme, entendendo a sugestão, propõe que encharque os inimigos com gasolina e depois os incendeie. O plano é executado com precisão. Depois de atearem fogo nas criaturas, Caixeta ativa sua barreira, protegendo o grupo das chamas. O Rei das Almas tenta contra-atacar, lançando magia contra a barreira, mas ela é resistente, surpreendendo o Lorde. Furioso, ele ergue rochas enormes para separar o grupo. Intrigado, pergunta o que seria aquela caixa nas costas de Lames. A garota permanece em silêncio e avança contra o Lorde, mas ele ataca com uma rajada de vento poderosa. Para sua surpresa, Lames resiste, graças à sua força sobre-humana. Percebendo que subestimou sua oponente, o Lorde prepara outro ataque, e o chão se rompe sobre os pés de Lames, que cai em um abismo. Rapidamente, Caixeta se transforma em uma mochila mais leve, permitindo que Lames suba de volta com facilidade. Juntos, ela e Caixeta enfrentam o Rei das Almas e o derrotam. O capitão, espantado, comenta que não esperava que eles conseguissem derrotar o Lorde sozinhos. No entanto, Carrie Oil percebe que os monstros ainda têm um resquício de vida, e sem hesitar, pisa em sua cabeça, cobrando sua moeda. De repente, uma esfera negra cai sobre o grupo, deixando muitos inconscientes. Uma nova voz surge no ar. O monstro recém-chegado fica surpreso ao encontrar pessoas capazes de resistir sua poderosa magia das trevas. Ele então se dirige diretamente a Caixeta, afirmando que os itens mágicos poderosos pertencem ao grande usuário de magias. Além disso, o monstro revela que reconhece Caixeta como alguém de outro mundo, o que o deixa intrigado, mas Lames, confusa, pergunta quem ele é. O monstro se apresenta como o Senhor do Submundo. Lames o questiona sobre o motivo do ataque.
ao que ele responde que está apenas caçando, assim como eles fizeram com o Rei das Almas. Michael tenta surpreendê-lo com um ataque, mas falha. Neste momento, Huleme e Sui despertam e conseguem distrair o Senhor do Submundo, dando ao grupo a oportunidade de fuga. Porém, o plano dá errado e o monstro captura as duas garotas. Huleme e Sui, encurraladas, pedem que todos fujam, mas antes que possam agir, o Senhor do Submundo as ataca com uma descarga elétrica, deixando-as inconscientes. Lames, desesperada, clama para que abram os olhos, mas o monstro com frieza diz que eles estão dormindo para sempre. Isso desperta a fúria de Lames, que ataca com tudo, mas sua raiva a faz errar todos os golpes. Caixeta, percebendo o perigo e ao ver Lames exausta, ativa sua barreira, protegendo-a do ataque fatal do monstro. Ele então se transforma em uma caixa menor, sinalizando que ele tem um plano. Enquanto o Senhor do Submundo prepara seu golpe mais poderoso, Caixeta ejeta Lames em alta velocidade na direção do monstro. O impacto é tão forte que ele consegue feri-lo gravemente, quebrando o braço do inimigo. Vendo o poder da garota, o Senhor do Submundo recua, afirmando que está ansioso para ver até onde Lames e seu grupo pode chegar no futuro. Após a batalha, Lames corre até Huleme e Sui, lamentando o ocorrido. O capitão chega rapidamente e começa a realizar massagem cardíaca em Sui. Caixeta, percebendo a gravidade da situação, se transforma em uma máquina de primeiros socorros, algo desconhecido naquele mundo. Sem tempo para explicar, ele desbloqueia novas habilidades e, usando seus recursos, administra um choque elétrico em Huleme. Lames ajuda com a massagem cardíaca e, milagrosamente, Huleme é trazida de volta à vida. O mesmo procedimento é feito em Sui, salvando-a também. De volta à pensão, Michael se desculpa por ter colocado o grupo em perigo, mas Huleme compreende a situação. Ela ressalta que o Senhor do Submundo é de fato um inimigo formidável. O único caminho agora é relatar o incidente ao diretor Urso. Alguns dias depois, o grupo finalmente conta ao diretor o que aconteceu. Ele revela que o monstro serve ao Rei dos Demônios e convoca uma reunião de emergência com os líderes dos outros estratos. Lames retorna à pensão do lago, onde Munami a recebe com um abraço preocupado, querendo saber se ela está bem após enfrentar uma criatura tão poderosa. A história da luta se espalhou rapidamente pelo extrato e todos agora conhecem seus feitos. Caixeta também é alvo de elogios, reconhecido por lutar ao lado de Lames e salvando Huleme e Sui. Do outro lado da vila, Michael, isolado, é abordado pelo grupo dos gulosos, que comentam sobre sua luta contra o Senhor do Submundo. Michael admite ter sido derrotado, mas promete que na próxima oportunidade vencerá para proteger seus amigos. O líder do grupo revela que o diretor Urso planeja reunir os melhores lutadores do extrato para enfrentarem a besta, um exército de 300 homens. Michael, conhecido por sua aversão a grandes grupos, se preocupa com a ideia. Mais tarde, à noite, Filmina encontra o capitão, pensativo do lado de fora. Ele admite que não se importaria em morrer para realizar o seu desejo, mas não quer ver seus companheiros sendo sacrificados por sua causa. Os gêmeos, ouvindo sua confissão, criticam sua postura, lembrando que estão ao seu lado, por escolha própria, e sempre o apoiarão. Revigorado, o capitão anuncia que irão à caça no dia seguinte. Numa manhã, Lames coloca Caixeta nas costas e sai da vila sem dizer aonde vai. Ao chegarem ao local, Caixeta reconhece o lugar onde se encontraram pela primeira vez. Lames reflete sobre tudo o que passaram desde então e sobre como ele sempre esteve ao seu lado, nos momentos de perigo. Caixeta, por sua vez, pensa que teve sorte até o momento, mas se sente culpado por terem se machucado na última luta. Lames o tranquiliza, dizendo que ele foi o responsável por proteger e salvar Huleme e Sui. Neste momento, as duas aparecem e agradecem Caixeta com um beijo, deixando Lames com ciúme. As garotas provocam, dizendo que Lames deveria agradecer também. Envergonhada, ela se aproxima de Caixeta, mas hesita em beijá-lo. Huleme a empurra, forçando o beijo, deixando Lames completamente vermelha de vergonha. Caixeta, percebendo quanto sua vida mudou, se permite aceitar que, se as coisas continuarem assim, ele pelo menos será feliz. Gohan, proteja os vídeos deste canal e todas as postagens que eu tanto amei. Conto com vocês. Não precisava se intrometer. Você sempre foi um inútil.